Engenhar é desafiador e apaixonante. Venha para esse mundo. Veja esse belo exemplo. Máquina imita nuvem e transforma ar em água potável com energia limpa. Projeto, no mínimo, brilhante. Ele foi desenvolvido na Califórnia e vale a pena se pesquisar com detalhes esta maravilha da engenharia. Conseguiremos combater para o futuro a nossa falta d'água, pois no ar atmosférico existem cerca de 37,5 milhões de bilhões de litros d'água. Isso pode adiar um pouco a nossa escassez de água para o futuro. Vamos avaliar agora o nosso aprendizado da parte de hidráulica básica. Vamos pegar um exercício que já foi resolvido. Este é o caso. Esse exercício foi resolvido. Resolvemos com essas duas válvulas fechadas e com essas duas válvulas abertas, ou seja, estávamos trabalhando com a bomba. A minha proposta nesse exercício é o seguinte: nós vamos fechar essa válvula na entrada da bomba e vamos abrir essas duas. E vamos possibilitar o escoamento em queda livre. A pergunta: determine a vazão em queda livre. E esta resposta vai ficar em função do final do número do RA. Da seguinte forma: para o final 0, considerar a instalação com 5 anos, para o final 1 com 10, 2, 15, por exemplo, com o final 8, 45 anos. Além disso, pelo fato de eu ter essa mudança no escoamento, eu vou aumentar os meus comprimentos equivalentes. Vamos considerar que esse aumento do comprimento equivalente seja 14 mais o número de anos, ou seja, se você está com final 0, você teria um acréscimo de 19. Se você está com final 2, você teria um acréscimo de 29. E assim por diante. Dê a resposta com 3 algarismos significativos. Lembrando que o 0 à esquerda não são considerados algarismos significativos, que são os valores da constante de Hans-Williams para o ferro fundido em função do diâmetro e dos anos da tubulação. Aqui a norma ANSEM A2151, que é a norma do ferro fundido. Aqui nós temos o diâmetro nominal. Começamos com 3 polegadas, 4 polegadas e assim por diante. Basta pegar 25 e multiplicar pelo número de polegadas, eu vou ter esse diâmetro nominal externo e aqui o diâmetro interno. Vamos dar uma pausa no nosso estudo dos condutos forçados e vamos iniciar os estudos de canais. Lembrando, eu tenho condutos forçados e tenho o conduto livre ou canal. No canal, nós temos o que a gente chama de escoamento em superfície livre. Vamos iniciar esse estudo. Canal ou conduto livre é aquele que apresenta sempre uma superfície livre onde atua a pressão atmosférica. O escoamento, nesse caso, é originado naturalmente pela gravidade. E existe, para efeito de equacionamento, um balanço dinâmico entre a gravidade e o atrito que nós temos entre as partículas fluidas e o fluido com as paredes do conduto, sejam as paredes laterais ou seja o fundo do conduto. Os canais, de princípio, podem ser classificados em naturais, como o caso dos córregos, rios, ou os artificiais, aqueles que são projetados e construídos pelo homem, como as galerias, os canais de irrigação, canais de navegação, a parte de esgoto, a parte de aquedutos. Os canais ainda podem ser classificados em prismáticos, que são aqueles que mantêm a área e a inclinação ou a declividade constante. E os não prismáticos, aqueles que têm área e declividade variável. Importante observar que a linha piezométrica, que seria a soma da cota mais a carga de pressão, ou seja, a carga potencial de posição Z mais a carga de pressão P sobre gama, pelo fato de eu estar trabalhando com a pressão atmosférica, é comum se considerar simplesmente como sendo Y. E seria a profundidade em relação à superfície livre. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante com detalhes. O que deve ficar claro: existe mais dificuldade nos estudos de canais do que em condutos forçados. Vamos iniciar pensando em relação à rugosidade. Rugosidade já era um pequeno problema lá para o conduto forçado, mas nós tínhamos os valores tabelados em função do controle de qualidade e para a tubulação nova. Agora aqui não. O revestimento muitas vezes não tem esse controle de qualidade. E o que é pior, se for
um conduto natural, como é que fica? Nós vamos ter uma certa dificuldade para especificação desta rugosidade, que é importante para a dissipação de energia. Em relação ao estabelecimento geométrico, como área, perímetro, altura, também fica visível que temos mais dificuldade em canais, mesmo porque muitas vezes isso não é constante. Do ponto de vista ainda da responsabilidade técnica, em projeto de canais a nossa responsabilidade deve ser um pouco maior. Por quê? Porque pequenas variações que nós tínhamos em condutos forçados, que não causavam nenhum tipo de problema, em canais eu posso causar uma catástrofe. Eu posso causar uma inundação, eu posso trazer problemas sérios, tanto para a localidade quanto para as pessoas. Então a responsabilidade técnica aqui tem que ser um pouco maior. E além dessa responsabilidade técnica, nós temos que criar a conscientização do que nós estamos jogando nos canais. Porque se nós não criarmos essa conscientização, nós vamos ter que conviver com situações como esta. Isso aqui seria um canal totalmente poluído pelo próprio homem. Vamos agora discutir um pouquinho os parâmetros geométricos e hidráulicos que nós encontramos no canal. Nós temos a área molhada, que na verdade seria a área da seção formada pelo fluido. Nós temos o perímetro molhado, que seria o obtido pelo contato do fluido com superfície sólida. Isso implica que a superfície livre nunca vai entrar. Largura superficial do canal, que seria representada por B, seria a largura realmente da superfície livre em contato com a atmosfera. Profundidade, o nosso Y, que seria a distância do ponto mais profundo em relação à linha da superfície livre. Raio hidráulico, relação entre a área molhada ou área da seção formada pelo fluido e o perímetro molhado. Profundidade hidráulica, que seria a razão ou a relação entre a área molhada ou a área da seção do fluido com a largura superficial do canal, o nosso B. Importante observar que ainda a altura d'água ou o tirante d'água pode estar sendo utilizado para se definir a profundidade. Já a profundidade hidráulica também pode ser chamada de altura hidráulica ou altura média. Outra coisa importante em relação à parte geométrica em canal seria a nossa inclinação, o nosso alfa. Então nós teríamos que essa declividade de fundo, que a declividade longitudinal do canal geralmente é baixa, de tal maneira que eu possa considerar que a tangente do ângulo de inclinação é praticamente igual ao ângulo de inclinação. Nós teríamos a declividade piezométrica ou declividade da linha d'água, porque muitas vezes ela vai coincidir com a linha d'água, e ainda nós teríamos a declividade da linha de energia, que seria a nossa declividade piezométrica acrescida da carga cinética, ou seja, da velocidade ao quadrado sobre 2G. Aqui nós temos algumas das seções mais usadas em canais. Então nós temos um canal retangular, um trapezoidal, um triangular, um circular. Aqui nós teríamos a área molhada para cada um deles, teríamos o perímetro molhado, teríamos o raio hidráulico, ainda teríamos a largura do canal. Importante observar aqui que seria a inclinação do talude, olha, 1 para M. Então está em função deste M. Com essa situação, conhecendo 1 e conhecendo M, eu consigo definir a inclinação do talude. Isso pode facilitar os nossos cálculos, porque eu tendo o canal conhecido, usando essa tabela, vai facilitar para calcular a área, para calcular o perímetro, ou até mesmo o raio hidráulico. Alguns cuidados que devem ser adotados em projeto de canais. Em relação à borda livre do canal, eu tenho que tomar cuidado para não haver o transbordo. Por esse motivo, é comum se trabalhar com uma segurança de 20% a 30% em relação à sua altura, em relação à sua profundidade. Dessa maneira, eu tenho uma folga que tenta prever um aumento sem haver o transbordo. Outra coisa importante, em função do material que eu uso para a construção dos canais ou os seus taludes, eu tenho as declividades recomendadas. Então, eu teria, no caso, canais pouco profundos, com uma profundidade menor do que 1 metro, e em função do material, eu teria aqui os valores de M, que vai me definir, já que eu tenho M1, eu vou conseguir calcular o ângulo do talude. Se o canal for profundo, com H maior do que 1 metro, eu tenho as recomendações aqui. Dessa forma, eu consigo definir a declividade para os taludes. Outra coisa que eu devo
ter. Em canais, eu posso ter o escoamento permanente e não permanente. O escoamento permanente é aquele que o tempo não entra como variável do fenômeno estudado. Desta forma, eu teria a velocidade e outros parâmetros, como profundidade, vazão e área, independente do tempo. Ou seja, se eu fixar uma seção, elas não mudam com o decorrer do tempo. Agora, mesmo o escoamento permanente, ele pode ser uniforme ou variado. O variado pode ser gradualmente variado ou rapidamente variado. Esse uniforme, o que seria? O escoamento uniforme, permanente, as velocidades locais são paralelas entre si e eu tenho as inclinações, tanto a piezométrica quanto a de energia, igual à inclinação que eu tenho do fundo do canal. E é claro, o escoamento não permanente é aquele que o tempo vai entrar no estudo. No nosso caso, nós não estaremos estudando, pelo menos nesse início, a parte do escoamento não permanente. Aqui nós temos exemplo de escoamentos livres. Nós temos aqui, olha, escoamento uniforme, uma graduação para o escoamento variado, gradualmente, lentamente, eu vou ter o que chamo de remanso. Eu tenho aqui um obstáculo, esse obstáculo vai me causar uma variação brusca, novamente uma variação gradual. Tenho aqui novamente uma variação brusca, aqui eu tenho o ressalto e o escoamento uniforme. O escoamento uniforme, eu volto a falar, a profundidade e a velocidade permanecem constantes, e aí nós vamos poder estar aplicando a continuidade, ou seja, a vazão nessa parte do escoamento uniforme se mantém constante. Eu aplico vazão, é velocidade média vezes a área. As principais forças agora que atuam no fluido, no escoamento do fluido, nós teríamos a força de inércia, a força da gravidade, a força de pressão e a força de atrito. E a relação entre elas vai nos caracterizar alguns dos adimensionais importantes para os estudos dos canais. Então, vamos pensar, na força de inércia, nós teríamos que seria igual a massa específica vezes a velocidade média ao quadrado, vezes um comprimento característico ao quadrado. E ela é originada, claro, da massa vezes a aceleração. Força da gravidade, nós teríamos a massa vezes a aceleração da gravidade, que vai nos originar massa específica vezes um comprimento característico ao cubo vezes a aceleração da gravidade. Força de pressão seria a pressão vezes um comprimento característico ao quadrado. Força viscosa, que seria a viscosidade dinâmica vezes a velocidade média vezes um comprimento característico. A partir daí, nós podemos definir Reynolds, que vai nos possibilitar classificar o escoamento no canal em laminar, transição ou turbulento. No caso do Reynolds, o Reynolds é caracterizado, nós já vimos pelo teorema de Buckingham ou pelo teorema do Spin. Aqui nós vamos deduzir o Reynolds de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos conceituar o número de Reynolds como sendo a relação entre a força de inércia e a força viscosa. Ora, lembrando que a força de inércia era quem? Era ρ, V ao quadrado, L ao quadrado. E a força viscosa era μ, V, L. Eu vou tirar que Reynolds seria a massa específica vezes a velocidade média, vezes um comprimento característico sobre a viscosidade dinâmica, ou a velocidade média vezes um comprimento característico vezes a viscosidade cinemática. Se eu considerar agora que esse comprimento característico é o meu raio hidráulico, não é o que nós fizemos em conduto forçado, mas eu poderia, já que é um comprimento característico, eu posso definir como sendo um raio hidráulico. Quem faz isso é o professor Rodrigo de Melo Porto, lá no seu livro de hidráulica básica. Eu, particularmente, vou continuar trabalhando com diâmetro hidráulico, mas eu vou dar essa classificação. Nós teríamos que Reynolds seria a velocidade média, vezes a massa específica, vezes o raio hidráulico dividido pela viscosidade dinâmica, ou a velocidade média, vezes o raio hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. E a partir daí, se o Reynolds for menor ou igual a 500, eu vou ter o escoamento laminar. Se ele for maior ou igual a 2000, eu vou ter o escoamento turbulento. E entre 500 e 2000, eu vou ter o escoamento de transição. Ora, agora se eu considerar o comprimento característico como sendo o diâmetro hidráulico, eu vou ficar com Reynolds igual massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade, ou a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. E aí eu vou ter, para Reynolds menor ou igual a 2000 laminar, para Reynolds maior ou igual a 8000, olha aqui, modificou, hein? Lá no forçado era maior ou igual a 4.000. Aqui é maior ou igual a 8.000, ele será turbulento. E entre 2.000 e 8.000 ele será considerado de transição. Outro parâmetro fundamental para estudo de canais, ele vem do número de Froude. Através do número de Froude, que é definido como sendo a raiz quadrada da relação da força de inércia com a força da gravidade, eu tiro que o Froude vai me dar velocidade média sobre raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes o nosso parâmetro
definido como profundidade hidráulica, ou a altura média, que seria a relação entre a área molhada, a área da seção formada pelo fluido, e a largura do canal. Se o meu fluido for menor do que 1, eu vou ter o escoamento subcrítico ou fluvial. Se ele for maior do que 1, eu vou ter o escoamento supercrítico ou torrencial. E se ele for igual a 1, eu vou ter o escoamento crítico. E a distribuição da velocidade? A distribuição da velocidade, até mesmo pela existência da rugosidade e da viscosidade, ela não é uniforme. Por esse motivo, muitas vezes vamos trabalhar com a velocidade média. Quando eu trabalho com a velocidade média, eu tenho que ter na cabeça o seguinte: se eu pegar uma seção perpendicular à largura, eu vou ter junto às paredes velocidade nula e no fundo também. A velocidade máxima não vai se dar na superfície, ela vai ficar um pouco abaixo da superfície, como mostra esse nosso diagrama. Uma maneira prática de calcular a velocidade média, nós vamos ver de outra maneira também, seria considerar a velocidade a 0,6 de profundidade em relação à superfície livre, ou considerar a média aritmética entre a velocidade em 0,2, 0,8, ou ainda a velocidade média seria definida como uma média ponderada entre 0,2, 0,6 e 0,8. Então eu vou somar as três, vou dividir por 3, vou ter uma velocidade média. Essa é uma maneira prática de se determinar a velocidade média em uma seção longitudinal em um canal. Importante observar que quando eu trabalho com essa velocidade média, eu tenho que ter alguns cuidados. Cuidados para não exagerar nelas, eu tenho valores máximos quando eu for projetar, para que não me cause problemas no canal. Então aqui nós temos algum exemplo. Em função do material, nós temos a velocidade máxima recomendada. Então, pegando um caso de concreto, a velocidade máxima seria 6 metros por segundo. No caso de alvenaria, 3 metros por segundo. Agora, isso para evitar a erosão. Por isso que eu estabeleço a velocidade máxima. Mas, por um outro lado, se eu tenho problema de erosão, se eu pegar uma velocidade muito baixa, eu também posso ter problema de sedimentação. Eu vou incrustar as paredes do meu canal. Isso vai dificultar o meu escoamento. Daí eu também estabeleço as velocidades mínimas. Então, para água com suspensão fina, a velocidade mínima seria 0,3 metros. Olha, água de chuva, a velocidade mínima seria 0,75. Isso para evitar a sedimentação, a formação de rugosidades artificiais no meu canal, que prejudicaria, aumentaria a perda de carga e prejudicaria o escoamento. Agora, em relação à declividade. Em relação à declividade, eu também tenho recomendações. Então, se a minha vazão for maior do que 10 metros por segundo, a declividade recomendada é essa, e ela é considerada um porte grande. Vazões de 3 a 10, está aqui a declividade recomendada. Para vazões de 0,1 a 3, está aqui recomendado. E para vazões menores do que 0,1 metro cúbico por segundo, está aqui a declividade recomendada. Pelo fato de trabalharmos com a velocidade média, isso pode trazer algum erro, tanto para o cálculo da carga cinética, quanto para a carga referente à quantidade de movimento. Por esse motivo, nós vamos mencionar dois coeficientes que, utilizados, corrigem essas duas parcelas. O coeficiente Coriolis, que é o nosso alfa, que nós havíamos abordado para o conduto forçado, só que aqui ele vai sofrer uma variação dos seus valores, e o coeficiente beta, que é o coeficiente de Bézier. Eu vou mostrar a definição. O coeficiente Coriolis seria igual à integral de área da função da velocidade ao cubo dA, dividido pela velocidade média ao cubo vezes a área. Já o coeficiente de Bézier seria o beta igual à integral de área de V ao quadrado dA sobre a velocidade média ao quadrado vezes a área. No caso de eu considerar um canal bastante largo, é comum se substituir a área pela sua profundidade. E aí a primeira alteração seria já no cálculo da velocidade média. Nós teríamos que a velocidade média seria 1 sobre y, integral de 0 a y, da função vezes dy. Já o coeficiente de Coriolis seria 1 sobre y vezes a fração entre, no numerador, integral de área de v ao cubo dy, e embaixo a velocidade média ao cubo. Nós poderíamos passar 1 sobre y vezes a velocidade média ao cubo, que multiplica a integral de área de v ao cubo dy. Já o coeficiente de Bézier seria 1 sobre y vezes a velocidade média ao quadrado, vezes a integral de área de v ao quadrado dy. Vamos pôr o cérebro para funcionar e vamos ampliar a nossa inteligência e aprender fazendo. Vamos
resolver o primeiro problema. Considere o escoamento bidimensional em um canal retangular largo, então eu vou poder confundir a área com y, cujo perfil de velocidade é representado a seguir. A velocidade próxima ao fundo é de 0,3 metros por segundo e a 1,2 metros do fundo a velocidade máxima é igual a 0,6 metros por segundo. O perfil de velocidade pode ser aproximado por uma parábola. Determine a velocidade média na seção e os coeficientes de Coriolis e Bézier, respectivamente, alfa e beta. Verifique se o escoamento é laminar ou turbulento e também se é fluvial ou torrencial. Considere a viscosidade cinemática da água igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Já que o canal é retangular e foi considerado largo, eu posso considerar o raio hidráulico como praticamente igual a y. Por quê? Porque a área seria B vezes y e o perímetro molhado seria B mais 2y. Só que B mais 2y é praticamente B. Então eu vou ficar com B vezes y dividido por B, eu vou ter o raio hidráulico aproximadamente igual à profundidade y, já que eu estou pegando uma seção longitudinal. Mas vamos resolver esse problema. Então, o primeiro passo, se eu tenho uma distribuição parabólica, eu posso garantir que a velocidade em relação a y seria AY ao quadrado mais BY mais C. E eu tenho de início as incógnitas A, B e C. E eu vou resolvê-las impondo condições de contorno. A primeira condição de contorno, para y igual a zero, a velocidade é 0,3 metros por segundo, como foi dado. Eu já vou tirar que o meu C seria 0,3 metros por segundo. Segunda condição de contorno, para y igual a 1,2, eu tenho a velocidade máxima. Então significa que a derivada nesse ponto da velocidade vai ser igual a zero. Dessa forma, eu vou obter que 2 vezes 1,2 vezes A mais B é igual a zero. Eu simplesmente derivei e coloquei no lugar do y 1,2. Aí eu tenho uma equação 1 com duas incógnitas. Eu não conheço A e não conheço B. A terceira condição de contorno, que também foi dada, é que para y igual a 1,2 a velocidade é 0,6 metros por segundo. Imponho 0,6 igual a A vezes 1,2 ao quadrado, substituo o y, mais B vezes 1,2, mais o C que eu já achei, 0,3. Uma equação 2. Ora, eu estou com um sistema com duas equações a duas incógnitas. Vou resolver isso. Então, eu considero que B seria menos 2,4A e eu vou levar isso na equação 2. Dessa maneira, eu fico com uma única incógnita e vou achar que o meu A, nesse caso, seria menos 0,20833 sobre metro vezes segundo. Já que eu tenho A, automaticamente eu tenho B, já que o B seria menos 2,4 vezes A. Menos com menos mais, vou tirar que B seria 0,51 sobre segundo. Ora, achei o A, B e C, eu tenho a minha equação da velocidade. Menos 0,20833y ao quadrado, mais 0,5y, mais 0,3. Com a velocidade em metro por segundo e com o y em metro. A partir daí, eu vou calcular minha velocidade média, já que o canal é largo. 1 sobre y, está aqui, o meu y é 1,5. Integral de 0 a y da minha função vezes dy. Relativamente simples essa integral, resolvendo, eu vou tirar que a minha velocidade média é aproximadamente 0,519 metros por segundo. Vejam que a constante saiu para fora, ficou integral de y ao quadrado dy, que é y ao cubo sobre 3, variando de 0 a 1,5. Então fica 1,5 ao cubo sobre 3. Aqui, y dy vai ser y ao quadrado sobre 2, variando de 0 a y, vai dar 1,5 ao quadrado sobre 2, mais, e aqui vai dar y, 0,3 vezes 1,5. Velocidade média facilmente determinada. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Determinar a velocidade média, eu vou partir para o cálculo do coeficiente de Coriolis, o nosso alfa, que seria 1 sobre y, velocidade média ao cubo, integral de 0 a y, da nossa função da velocidade ao cubo dy. Ora, eu vou pegar isso aqui e vou elevar ao cubo. Então, eu vou multiplicar. Fazendo isso, essa vezes essa, mais essa vezes essa vezes essa. Agora eu vou pegar 0,5y vezes essa parte aqui, vai me dar aqui. 0,5y vezes 0,5y vai me dar y ao quadrado aqui. 0,5y vezes 0,3 vai me dar. Agora eu pego 0,3 vezes isso, 0,3 vezes isso, 0,3 vezes 0,3. Dessa forma, eu tenho a primeira parte, né, essa função ao quadrado. Agora eu vou pegar ela
e vou multiplicar novamente por menos 0,22833y² mais 0,5y mais 0,3. Dessa forma eu vou obter o valor ao cubo. Faço esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Agora, maneira análoga, 0,5y vezes esses termos, vezes esse, vezes esse, vezes... Então, eu vou obter os valores para esse produto. Agora, 0,3 vezes esse, 0,3 vezes esse, 0,3 vezes esse, 0,3 vezes esse, 0,3 vezes 0,09. Dessa forma, eu obtenho a minha função que foi elevado, né? Pegamos a velocidade, a função da velocidade e elevamos ao cubo. Ora, 1 sobre y, a velocidade média ao cubo, integral da função que nós achamos de y. Relativamente simples, que é constante sai fora, então aqui ficaria integral de y à sexta dy, que vai dar y à sétima sobre 7. Integral de y à quinta dy, da y à sexta sobre 6 e assim por diante. Dessa forma, eu substituo e vou achar o valor de alfa. Achamos alfa aproximadamente 1,081. Esse seria o coeficiente de Coriolis. Analogamente, nós vamos obter o coeficiente de Bézinet. O coeficiente de Bézinet vai nos dar y vezes a velocidade média ao quadrado e a função ao quadrado. Então, eu tenho esse valor ao quadrado, que já havia sido calculado no exemplo anterior, e eu tenho a nossa função. Vou fazer a integral e vou obter um coeficiente de Bézinet, o nosso beta, igual a aproximadamente 1,03. Partimos agora para verificar se o escoamento é laminar, de transição ou turbulento. Para isso, vamos calcular o número de Reynolds, velocidade vezes o diâmetro hidráulico sobre Newton. E dessa forma, poderia ser velocidade vezes o raio hidráulico sobre Ni. O raio hidráulico, 4 vezes a área molhada sobre o perímetro molhado. Neste caso, lembrem, olha, essa parcela B mais 2Y, como B é muito maior que Y, é praticamente B, e eu vou ter que o raio hidráulico é praticamente o Y. Então, eu tenho a velocidade média, 0,519, vezes 4 vezes o raio hidráulico, que seria a profundidade, 1,5, Ni 10 a menos 6. Dessa forma, chego à conclusão que o escoamento é turbulento. Vamos partir agora para o cálculo do número de Froude, para saber se o escoamento é subcrítico, supercrítico ou crítico. Lembrando que o Froude seria a velocidade média, raiz quadrada da aceleração da gravidade, vezes a profundidade hidráulica, que é obtida pela área molhada dividido pela largura do canal. Então, nesse caso, nós teríamos que a profundidade hidráulica, no caso, seria quem? B vezes Y sobre B. Cancela, eu vou ficar com a profundidade hidráulica como sendo o próprio Y, 1,5 metros. Substituindo velocidade média, aceleração da gravidade, profundidade hidráulica, que no caso é a profundidade, vai nos dar o número de Froude 0,135. Menor do que 1, se trata de um escoamento subcrítico ou fluvial. Vamos exercitar e aprender a fazer. Então eu vou propor 2 exercícios para que vocês resolvam. Problema 2. Em um canal retangular de seção trapezoidal, de declividade constante, com largura de fundo igual a 1 metro, inclinação de taludes, 1 na horizontal e 1 na vertical, a altura d'água é igual a 0,8 metros e a velocidade média 0,85 metros por segundo. Verifique a influência das forças viscosas e da gravidade avaliando os regimes do escoamento através da determinação dos números de Reynolds e Froude. Viscosidade d'água conhecida e igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Trata-se do exercício 7.2, da página 233 e 234 do livro Hidráulica Básica, 4ª edição, escrito pelo Rodrigo de Melo Porto. A resposta trata-se de um escoamento turbulento, já que o número de Reynolds, considerando o diâmetro hidráulico, nos deu 1.500.559, ou aproximadamente 1,5 vezes 10 a sexta. E o escoamento é subcrítico ou fluvial, já que o Froude nos deu 0,365. Problema 3. A distribuição de velocidade em um rio muito largo, de 3 metros de profundidade, pode ser aproximada pela equação V igual a 0,5 mais y sobre 3 elevado, tudo isso a 0,5, com a velocidade em metro por segundo e y em metro, em que y é a ordenada média a partir do fundo. Determine o coeficiente alfa e beta, respectivamente o coeficiente de Coriolis e Bézinet, para esta situação. É o exercício 7.4 também do livro do Porto, 4ª edição. Então eu vou obter um coeficiente de Coriolis 1,12 e um coeficiente de Bézinet igual a 1,04. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal, assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!